Governador Wilson Witzel, o senhor tem sido apontado como uma das figuras mais influentes do conservadorismo atual e isso evidentemente se deve ao excelente trabalho que tem feito à frente da gestão do Estado do Rio de Janeiro. O senhor poderia descrever como tem sido o trabalho do senhor à frente da governadoria desse Estado? Bom, primeiro agradeço aí a oportunidade a você, seus ouvintes, e muito importante a sua pergunta, porque o que nós temos assistido ao longo dos anos é um desprestígio ao trabalho das polícias militares, uma desestruturação da polícia judiciária, da polícia civil, e o resultado é o avanço da criminalidade. O tráfico de armas, tráfico de drogas, infelizmente tem sido hoje uma das indústrias que mais emprega os jovens no nosso país. E o Rio de Janeiro viveu uma situação caótica e nós adotamos uma estrutura de polícia civil como secretaria e uma estrutura de polícia militar como secretaria. Porque na medida que você tem uma Secretaria de Segurança Pública que tenta fazer uma suposta integração, o que acontece na verdade é uma desintegração. Porque a Polícia Militar é que sabe como fazer o trabalho de policiamento ostensivo e as áreas onde tem maior risco. E quando você retira dela esse protagonismo, o orçamento, a Polícia Civil e a Polícia Militar acabam não fazendo corretamente o trabalho. E no Rio de Janeiro foi o que aconteceu. Demos autonomia, a redução da criminalidade tem sido sensível, o homicídio caiu praticamente, nós tivemos a redução de 800 mortes ao longo desse ano e a evolução da investigação do homicídio também é muito importante. Então, os índices de criminalidade do Rio de Janeiro, que eram a 10ª pior capital do Brasil, a 10ª capital mais violenta do Brasil, hoje o Rio de Janeiro é a 2ª capital menos violenta. Então nós estamos com um trabalho muito vigoroso na segurança pública, feito pela própria Polícia Civil para a própria Polícia Militar. E a investigação combatendo a milícia, combatendo o tráfico de armas, com a prisão de vários empresários do tráfico de drogas, com a Polícia Civil investigando lavagem de dinheiro. Então, esse protagonismo é importante para prestigiar as instituições e permitir que elas façam o trabalho delas, dando viatura, armamento, colete, para que o militar tenha condições de combater o crime organizado. Fora disso, o resultado que se vê é o que acontece em muitos estados, inclusive aqui do Nordeste, em que a polícia não tem essa estrutura, não tem essa autonomia, os resultados têm sido os piores. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos um dos mais elevados índices de homicídio de jovens e também de violência contra a mulher. E uma polícia que vem sendo sucateada ao longo dos últimos 10 anos. É um fato inconteste que o Brasil vive uma onda conservadora. A gestão do senhor no Rio de Janeiro tem feito crescer os olhos do eleitorado nacional com essa forma que o senhor tem agido para resolver os problemas. É evidente que isso gera uma especulação a respeito de que pretensões o senhor tem para o futuro. Então a minha pergunta agora é dupla. Primeiro, o senhor confirma as suas intenções de em algum momento disputar a presidência da República e qual é a visão que o senhor tem dos problemas no cenário nacional atualmente? Bom, o cenário nacional, ele tem nos dado muita preocupação, porque as reformas que o Brasil precisa para avançar e trazer investimento, elas têm que ser rapidamente tratadas. A reforma da Previdência demorou muito para ser aprovada e a reforma tributária é o próximo passo que nós temos que dar. É fundamental reduzirmos a carga tributária quando você reduz simplesmente as obrigações acessórias. Hoje o Brasil é um exército de burocratas, são 1 milhão de advogados, quase 1 milhão de contadores, e isso leva a um litígio exacerbado, disputas nos tribunais, risco jurídico para os investidores. As agências reguladoras não têm a independência que deveriam ter, a insegurança do investidor é muito grande por todos esses aspectos. Então, eu tenho contribuído no diálogo para que essas
reformas avancem, para que esses elementos fundamentais para a recuperação da economia avancem, mas infelizmente nós não estamos assistindo à velocidade que deveria ter. Mas acredito que o Brasil tem condições de, através do Congresso Nacional, fazer as mudanças e, como você mesmo falou, o exemplo do Rio de Janeiro tem sido algo que desperta nas pessoas um interesse para saber o que está acontecendo. Estamos mostrando resultado, não só na segurança, mas também na economia, recuperando o Rio de Janeiro, tornando o ambiente de negócios melhor, atraindo mais investimentos, também com transparência, com ética, os empresários têm confiança e evitando que o ambiente de negócio seja inseguro. Então isso naturalmente leva à especulação não só das pessoas do meu partido, mas de outros partidos que estão aliados conosco para uma eventual candidatura à presidência. Eu digo sempre o seguinte, sou candidato a governar bem o Rio de Janeiro. Governando bem o Rio de Janeiro, nós podemos em 2022 tomar uma decisão. Mas o meu desejo é que o governo federal encontre o caminho, que ele consiga fazer as reformas necessárias. Nós vamos colaborar não só com o nosso partido, mas também com a bancada do Rio de Janeiro. São 46 deputados e 30